rolou um enfrentamento entre Kim, Nicolas e Boulos. Mas todos eles se enfrentaram ou teve uma composição Nicolas Kim contra Boulos? Foi Nicolas contra Boulos primeiro, aí depois Kim contra Boulos, mas discordando do Nicolas. Ao mesmo tempo. Então, assim, hoje vocês podem ver o seguinte, os principais nomes de cada grupo da nova geração aí se encontrando na comissão. E aí você pode, como é um trielo, um debate triplo, vocês vão poder definir qual dos três é melhor, porque assim, são os três expoentes. O Boulos é mais velho, claro, mas é um expoente aí, é o grande expoente ali dessa esquerda, talvez. O Nicolas da direita bolsonarista e o Kim da direita independente. E aqui a gente pode fazer uma espécie de uma value react que é bem interessante mesmo. Vai ter um pequeno duelo do Nicolas contra o Boulos, a gente assiste, depois entra o Kim, depois o Kim fica muito tempo. A gente pega um começo do Kim. A gente nem vai ficar interrompendo, vamos meio que assistir junto. E aí a gente tira as conclusões juntos. Fechou? Vamos lá. Então, de fiscalização financeira e controle, não pode ser a comissão que convoque todos, que repudie todos. Se coloca, felizmente se retirou isso de pauta hoje, uma moção de repúdio ao presidente Lula. Quem vai ser o próximo? Mas é importante a gente deixar claro, presidente, que o agronegócio é um setor importante para a economia brasileira, isso ninguém nega. Agora, aquelas pessoas do agro que financiaram tentativa golpista do 8 de janeiro são golpistas e são fascistas. Aquelas pessoas do agro, como de outros setores que trabalharam contra a vacina, são negacionistas. E aqui o deputado Nicolas Ferreira fez uma brincadeira, uma pilhéria aqui ao lado, dizendo que aprovaria uma moção de apoio ao governo Lula se nós apresentássemos fatos que justificassem isso. Eu vou apresentar: baixar o preço da gasolina e do botijão de gás, que no governo que ele apoiava dava R$120 o bujão de gás. Recriar o Mais Médicos, que vai levar milhares de médicos para as regiões periféricas e para os interiores do país. Recriar o Minha Casa Minha Vida. O Brasil voltar a ter respeito internacional e ser convidado para o G7. Coisa que com o presidente que ele apoiava era espalha-rodinha na ONU, no cenário internacional. Poderíamos continuar falando. Recriar o programa de aquisição de alimentos. Garantir recursos recordes para a cultura, recriação do Bolsa Família. Então, poderia aqui falar de vários outros pontos, mas deixo esses. Espero contar com o apoio do deputado Nicolas para nossa moção de apoio ao presidente. Então eu vou passar a palavra ao deputado Nicolas pelo bem do diálogo aqui na comissão. Pediu silêncio para falar, agora eu faço silêncio para poder responder. Respondendo aqui o deputado, logo o Nicolas falando poxa, isso, comemorar a redução de 13 centavos do botijão de gás é no mínimo sacanagem, né? Chegar para mim e falar sobre os Mais Médicos, que era um programa que financiava a ditadura cubana com mais de 50% do seu próprio salário, é sacanagem também. O Minha Casa e Minha Vida, que vocês tanto falam, mas que em 2015 foi alvo de mais de 300 inquéritos, por exemplo. E agora vem falar a respeito das viagens do Lula. Olha só a população brasileira. Enquanto você aí tem um aumento de R$18 do salário mínimo, o Lula já gastou mais de 6,6 milhões de reais somente em 2 viagens. Ou seja, na verdade, ele prega o socialismo pra você, mas vive num capitalismo absurdo. A Janja comprando, né, solicitando ali sofás e camas que um brasileiro comum jamais conseguiria alcançar. Afinal de contas, o poder é pra poucos, não é mesmo, Boulos? Então, realmente, é fácil você dizer... Calma, escuta. Vamos manter a prática. É joia e é tudo legal. É joia e é tudo legal. É tudo tem que defender a joia do Bolsonaro. Das viagens, deputado. Não, mas é normal, não consegue ouvir verdade. E é engraçado quando chega pra poder falar a respeito das viagens do governo Lula, como se isso fosse algo benéfico para o Brasil. Ele disse que iria resolver a guerra com uma cervejinha e tomando lá uma cachaça lá com o presidente. O que ele fez? Ficou lá na reunião até desnorteado porque tava fugindo ali do Zelensky, ou seja, não tem uma posição de estadista, pelo contrário. A gente viu isso nos anos aí anteriores, de tanto um acordo com Putin quanto também com Zelensky, de um presidente que só te fala o nome vocês têm medo. Não vai gritar se eu falar Bolsonaro aqui, só vai rir. Então assim, é impressionante realmente, é uma pessoa que parabéns inclusive pelo primeiro trabalho aí, Boulos, nessa Câmara aí, fico feliz de você pela primeira vez estar trabalhando aqui na casa. Não sei, né, se a sua carteira de trabalho é tão limpa, né, quanto a sua cara, mas eu espero realmente que as verdades cheguem até a população brasileira e se vocês de fato conseguirem levantar algo bom desse governo, pode ter certeza
certeza que eu vou votar a favor, porque eu sou a favor do Brasil e não somente do meu próprio umbigo. Obrigadão, Boulos. Eu não fico surpreso do Nicolas não assinar a moção de apoio, contrariando mais uma vez a palavra dele. E tampouco fico surpreso dele trazer fake news, porque é o procedimento habitual dele. Fake news sobre mais médicos, sobre Minha Casa Minha Vida. É alguém que não tem qualificação política pra debater, fica inventando coisa pra fazer lacração na internet. Agora, o que me surpreende é a cara de pau de vir falar das viagens do presidente Lula. Bolsonaro foi o presidente que menos trabalhou, ficava viajando jet ski, motociata, pegando joia na Arábia Saudita. Esse é o momento que os dois estão certos. Como é que ele vem falar de viagem? O bolsonarista tem a cara lavada de vir aqui pra falar das viagens do presidente Lula. Essa eu não esperava, mesmo do Nicolas. Que do Nicolas se pode esperar, como dizia o Barão de Tararé, de onde menos se espera é daí que não sai nada mesmo. Sai votos. Agora, é impressionante. É impressionante. Foi. Olha, eu vou pedir Agora, você vê a resposta do Nicolas, sai votos. A perspectiva dele. Claro, para que a gente possa encerrar. Mas é legal, que dali a gente tem a mentalidade de cada um. Diálogo que tá pior que sai, né? Isso é que é triste. Humor na comissão. Deputada Bia, presidente, requerimento para participar do ringue. Bia, é engraçado que o deputado aqui, não vou dizer o nome, disse a respeito das viagens aqui do governo Bolsonaro, mas na verdade, dá só uma olhadinha aqui nos dados, né? Nos primeiros 5 meses de mandato, o presidente Lula já passou mais dias em viagem internacional do que o ex-presidente Jair Bolsonaro, Michel Temer e FHC. E eu não preciso falar muito aqui de viagem, porque o anterior aqui sabe muito bem. É o que luta por... É o que o famoso que não tem casa, mas que tem jatinho. Esse é o cara que tá falando sobre mim, sobre viajar e sobre o presidente Bolsonaro, né? Realmente, fake news não tem limite, absurda. bicho. Não tem problema você ter jatinho, Boulos. O cara faz fake só ser news coerente. na cara de É só pau, ser coerente. Obrigadão aí. jatinho. E no mais, na próxima... Mas ele anda de jatinho. É impressionante a cara de pau. Vou passar a palavra ao deputado Tá Kim fake Kataguiri news desse jeito, Nicolas, para toma que vergonha possa na cara, contribuir bicho. aqui. Toma vergonha na cara, eu tenho. Deputado, por Você vai gentileza, deputado. Que comissão é essa? Deputados, por É a comissão de gentileza. controle. Comissão da porradaria. Deputados, por gentileza. Comissão da porrada. Você pega jatinho, Boulos? Você pega jatinho, Deputado, Boulos? por Calma, favor. você tá nervoso, senhor. Você tá nervoso por quê? Só porque você pega jatinho pra Deputados, defender por pessoas sem gentileza, a palavra Você está tá sendo com o deselegante deputado aqui, ó. A Kim comissão tá Kataguiri. querendo andar. Eu Você tá peço- Eu gostei do Paulinho da Força tentando... Olha, eu tô achando que o Nicolas foi Gentileza, melhor que o Boulos, viu? Vamos manter aqui a Fica tranquilidade. tranquilo, Boulos. E eu vou passar a palavra ao deputado Kim Kataguiri para contribuir aqui com a comissão. Por favor, deputado. Obrigado, presidente. Senhora presidente Bia Kicis, olha, numa briga entre bolsonaristas e petistas, eu fico muito tentado a torcer pela briga. Um deputado que me antecedeu comparou o Lula ao Papa, né? Assim, um negócio assim é meio assustador, o ponto em que chega a idolatria em relação a determinadas personalidades ou a submissão em troca de um acordo ou de um apoio político para depois disputar uma prefeitura, né? E teve um debate aqui, eu acho inócuo uma moção de repúdio contra o presidente, mas o deputado argumentou, né, de que esta comissão não pode ter poderes irrestritos, não pode ser a convocação de todo mundo. Primeiro que pode convocar todo mundo, sim. É exatamente isso que está no regimento, é exatamente isso que essa comissão exerceu, inclusive na legislatura passada contra o governo Bolsonaro, que se aplica a mesma coisa contra o governo Lula. Se esta comissão podia convocar todos os ministros à época do governo Bolsonaro, pode convocar todos os ministros da época do governo Lula, né? E mais do que isso, se esta comissão ela pode pedir documento sigiloso, pode devassar gasto público, como que ela não poderia aprovar a moção de repúdio? Quem pode mais, pode menos. É raciocínio jurídico básico, elementar, né? Para além disso, em relação, antes de eu entrar nos meus requerimentos, né? Em relação a Lula contra Bolsonaro, ambos abusaram do cartão corporativo, ambos gastaram muito com cartão corporativo, tanto Lula 1 e Lula 2, aliás, ele já chegou a dizer em debate, o presidente Lula, que a única coisa boa que Fernando Henrique criou foi o cartão corporativo, né? Mostrando que de fato é um sujeito que não tem a menor responsabilidade com as contas públicas, dado até o arcabouço fiscal que esta casa vergonhosamente aprovou ontem, dando um aumento de uma liberação de mais de 40 bilhões de reais para o governo Lula gastar no ano que vem, no ano eleitoral, e a conta ser paga pela população em 2025. Também essa pretensão, né, de que o presidente Lula poderia resolver o conflito Rússia e Ucrânia. Eu me lembro
ano passado, o presidente já tinha se colocado à disposição para tentar resolver o conflito Israel-Palestina. Eu acho que ele pensa que conflitos entre nações, históricos, religiosos, é como se fosse uma negociação coletiva de sindicato, né? Ele chega, junta um salário aqui, uma férias aqui, senta com o sujeito senta com o Putin, senta com o Zelensky, determina ali qual que vai ser o piso salarial, que dia que vai ter trabalho, que dia que não vai ter trabalho e resolve o conflito. E não é assim que funciona, né? Apesar dessa ser a experiência de vida do presidente Lula, que negociava com a ditadura militar para vender os seus colegas sindicalistas, né, em troca de benefícios pessoais, né? Quem não se lembra daquela foto do livro do Romeu Tuma mostrando o presidente Lula fumando um cigarrinho, sendo de maneira muito cortês e amigável conduzido por um sujeito do DOPS, enquanto seus colegas sindicalistas eram presos porque o presidente Lula desde muito tempo já vendia os seus aliados. Ele inclusive já chegou a afirmar, né, que quando morria, isso tudo que eu tô falando eu posso provar, tem os elementos, nunca falo nada sem fundamento, quando não tem fundamento eu admito e digo que não sei, mas o presidente Lula já chegou a afirmar até que tinha uma oportunidade no velório dos seus colegas sindicalistas em relação às viúvas, né? Então é um negócio assustador. Mas vamos entrar aqui no trabalho da comissão e nos requerimentos que eu apresentei. Primeiro em relação ao ministro de Minas e Energia, né? Essa redução artificial, primeiro que a Petrobras já não anunciou qual que vai ser a nova política de preços. Só disse o seguinte, vai diminuir o preço. Mas e aí, qual que é a política? Porque a gente precisa ter estabilidade. E o segundo ponto é o seguinte, quem é que vai pagar? Nós só somos responsáveis por 70% do refino, dos derivados de petróleo, da produção de derivados de petróleo. A gente importa 30% em dólar, em valor de mercado. Quem vai pagar esses 30%? A Dilma fez a mesma coisa e quebrou a Petrobras. E deixou o maior rombo de uma empresa de economia mista no mundo inteiro. Foi deixado pelo governo Dilma nessa política populista de baixar preço artificialmente. E a conta veio depois. A pior crise da história do país foi durante o governo Dilma. Ela teve a capacidade de criar uma crise pior do que a crise que nós tivemos durante a pandemia. São os dados concretos que nós temos de inflação, de juros, de desemprego, de miséria. O PT vai ter que levar muito aumentou a miséria durante o segundo mandato do governo Dilma, aumentou a desigualdade social durante o segundo mandato do governo Dilma, aumentou o desemprego, aumentou a inflação, aumentou a taxa de juros. Aliás, estava maior a taxa de juros no segundo mandato do governo Dilma do que agora. E os petistas bateram no Banco Central como se fosse o banqueiro central, né? Os juros fosse fruto da vontade dele. Então, tem um requerimento de convocação para que o ministro de Minas e Energia venha aqui esclarecer, né, quem é que vai pagar essa conta dos 30% que nós importamos. Né, para onde quem é que vai pagar? Se vai ser o pagador de imposto, o mais pobre, que mais uma vez vai ser penalizado por uma política pública populista do governo. Outro requerimento de convocação que eu apresentei é em relação ao ministro da Defesa, porque o ministro da Defesa foi absolutamente conivente em relação a pedidos golpistas em frente a quartéis. Inclusive, ele afirmou que não desmobilizou esses acampamentos em frente aos quartéis. Ele vai distribuindo porrada nos dois, assim. Porque era uma manifestação legítima e democrática, palavras do ministro da Defesa. Porque não. Tinha parente dele nesses acampamentos. Que elementos, se o Nicolas quisesse responder. Ou seja, um sujeito tá falando, olha, eu sou ministro, mas não vou cumprir meu dever da lei, eu não vou aplicar a lei porque tem parente meu no acampamento. Ele tem que responder o que embasado? Deixa. Uma hora. Não só isso, eu não sei se eu acho que... Por omissão, foi afastado do cargo, governador do Distrito Federal, o Lula do que defendeu o Bolsonaro. Há aqui uma omissão declarada e ainda dizendo que pedido de intervenção militar é manifestação legítima e democrática. A mesma régua que o Supremo Tribunal Federal, que o ministro Alexandre de Moraes aplicou com o governador Ibanez, ou mesmo com o ministro Anderson Torres, tem de ser aplicada também, né, seguindo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e os precedentes do ministro Alexandre de Moraes, que são muito questionáveis, mas são precedentes, contra o ministro da Defesa. O ministro da Defesa ou precisa ser afastado ou precisa ser preso. Porque ele está dizendo que as manifestações foram legítimas e democráticas e que ele não desmobilizou mais porque tinha parente dele lá. Para atrapalhar o PT. E mais, o ministro Flávio Dino ainda disse que os acampamentos não foram desmobilizados porque uma minoria de militares escolheu ouvir vozes satânicas e defender a ilegalidade. Então quer dizer que 2 ministros do governo se submeteram a uma minoria que defendia a ilegalidade? Isso é ilegal. Isso é crime comum, não é nem de responsabilidade, por parte dos 2 ministros.
E com o próprio ministro assumindo aqui para mim, na comissão, dizendo que não desmobilizou os acampamentos porque uma minoria defendia a ilegalidade dentro das Forças Armadas. Outro requerimento que eu apresentei também, senhora presidente, é em relação ao cartão corporativo do presidente da República, aos gastos que foram feitos, para que a gente possa devassar, para que a gente possa fazer um escrutínio do que foi gasto, né, todo esse dinheiro no cartão do presidente da República, que tem gastado muito em viagens, né, tá no mundo inteiro. Eu já perdi a conta de quantos países ele já visitou sem trazer acordos concretos e benéficos para a economia, para a diplomacia brasileira. Reza a lenda aí até que talvez ele tenha uma viagem confirmada ao Brasil. Aí recentemente estão falando por aí que talvez ele venha visitar o país para tentar negociar algum acordo, porque ele não para aqui. E para além disso, né, um requerimento para que venha o ministro da Casa Civil explicar esses gastos. Onde foi gasto, como foi gasto, com exceção, claro, das despesas que dizem respeito à segurança nacional, mas a maior parte das despesas não dizem respeito à segurança nacional, e eu tenho experiência nisso porque eu fui o relator da devassa no cartão corporativo do presidente Jair Bolsonaro. Nossa. E eu sei que a maior parte das despesas que são decretadas sigilosas não dizem respeito à defesa da soberania ou da segurança nacional. E para finalizar, senhora presidente, apresentei um requerimento para que nós para que a gente discuta a cassação de registro absolutamente ilegal do deputado Deltan Dallagnol, né? O próprio representante do parquê do Ministério Público se manifestou contra a cassação do registro do deputado Deltan Dallagnol, né? O TRF também no mesmo sentido, a primeira instância no mesmo sentido, e todos os precedentes do Tribunal Superior Eleitoral e do Supremo Tribunal Federal são de que você não pode cassar um sujeito com base na lei da ficha limpa, com base em procedimento preliminar, porque a interpretação da lei da ficha limpa por restringir direito fundamental e a interpretação do direito administrativo sancionador, que inclui o processo administrativo disciplinar, tem de ser restritivo porque ambos têm natureza penal. E no direito penal nós seguimos o princípio da legalidade estrita. Se não está escrito na lei, não pode haver interpretação extensiva. E foi isso que o TSE fez pela primeira vez, para mim, caracterizando claramente uma perseguição política contra um parlamentar. E não interessa se é o Deltan ou se não é o Deltan. Isso é um atentado contra a soberania popular, isso é um atentado contra a democracia e contra todos nós parlamentares, porque se o TSE toma uma medida ilegal contra o parlamentar, hoje é o Deltan Dallagnol, amanhã pode ser qualquer um de nós, mesmo que a gente não tenha cometido nenhuma irregularidade. Obrigado, presidente. Deputado Kim, o senhor é uma pessoa que eu acredito que tem bastante conhecimento. E a afirmação que o senhor faz, que o senhor Luiz Inácio Lula da Silva, quando presidente dos sindicatos metalúrgicos, vendia ou negociava os seus aliados com a ditadura militar, é extremamente grave. Certamente o senhor deve ter como comprovar isso, porque eu acredito que a imunidade parlamentar tem limites. Quando se afirma determinadas coisas, é preciso que se tenha materialidade nessas afirmações. Eu venho do movimento sindical. Diferente do deputado Kim, eu vivi a ditadura militar. Eu sei o que é fazer oposição com o DOPS, com o DOI-CODE, com os militares atrás de você. Diferente do deputado Kim, que é uma pessoa muito jovem, eu sei o que é viver o terror da ditadura militar. E fazer afirmações que pessoas que lutavam naquele momento contra a ditadura negociavam seus companheiros é algo abjeto. E se estende de uma forma muito ampla quando diz que o ex-sindicalista Lula fumava cigarro com Romeu Tuma. Em que condições? Em que momento? Onde está isso? Está na afirmação de um livro? Qual livro? E essa afirmação foi feita em qual momento e em qual contingência? Então, deputado Kim, eu acho que pelo respeito que eu tenho a todos os deputados, e procuro ter sempre, todos os deputados pelos seus mandatos e pelo que foram eleitos para estarem aqui representando a população brasileira, eu acredito que há limites nas nossas afirmações. E dizer que entregavam ou que entregavam os companheiros algo tão grave quanto apoiar a ditadura militar. Primeiro, dizer que isso é algo tão grave quanto apoiar a ditadura militar, primeiro, isso eu repudio e não aceito de maneira nenhuma, né? Me imputar apoio a qualquer tipo de golpe militar ou a qualquer tipo de regime autoritário. E segundo, não é afirmação de livro, é foto. Nós temos foto
de fato, do ex-presidente Lula sendo bem tratado e fumando dentro do, não com o Romeu Tuma, mas dentro de uma viatura do DOPS, né? Então, nós temos depoimentos, inclusive de colegas, ex-colegas de sindicato do presidente Lula. Posso comprovar absolutamente tudo que afirmei, como fiz no governo passado. No governo passado eu fui processado. Fui processado na primeira, na segunda instância, no Supremo Tribunal Federal e ganhei em todas elas porque provei. Então, se o ministro da Justiça considerar que eu cometi crime contra a honra do presidente da República, é competência dele, ministro da Justiça, defender a honra do presidente da República, me representar criminalmente, e eu provo na Justiça sem problema nenhum. Meus advogados agradecem os honorários de sucumbência. Ai, nossa. Vamos lá, eu queria perguntar pra galera, abrir uma enquete, e eu vou ser generoso com as partes. Quem vocês acham que foi melhor, Nicolas, Kim ou Boulos? Porque eu acho o seguinte, em termos de qualidade, é óbvio que não tem comparação. Mas assim, é muito memético o que o Nicolas faz. Os cortes rápidos, porque o Nicolas ele obteve uns 4, 5 cortes em cima do Boulos. Pá, e o seu jatinho, e você nunca trabalhou, cadê a carteira de trabalho? Haha, você chamar Bolsonaro você vai chorar, né? Ele obteve todos os cortezinhos dele, pá. E isso tem um valor. Quando o Nicolas... Voto, né? Ele não falou? Exatamente. Você pegou, você botou... Esse pensamento, a gente tá acostumado a fazer isso aqui. Assim, ele já chega no final onde ele quer. Tá lá transbordando voto, é um rio de voto. Do outro lado, o Boulos, ele tá tentando comprar briga com o Nicolas. Eu acho que ele tem bem menos habilidade pra fazer esse jogo do que o Nicolas, e mesmo do que o Kim. Mas ele enfiou ali uns problemas que o Nicolas, eu acho que ficou claro aquilo que a gente estava esperando, que o Nicolas não quer fazer defesa do Bolsonaro. Quando ele faz de forma incomodada. E na verdade o Boulos, se quisesse trazer problemas para ele podia ficar colocando mais Bolsonaro na parada, né? E o Kim, ele demora um pouquinho para engatar no começo, e depois aí vai. A enquete está bem dividida. Tem aqui 90% de voto. Como vocês sabem, o nosso público não gosta nada do japonês, não preza o trabalho dele, e por isso revela que... Não, mas assim, você tem razão. Os cortes do Nicolas, o Kim não tem, porque ele faz um discurso muito longo, técnico. Mas o que o discurso do Kim me gera, por exemplo, e eu acho que gera as pessoas que estão aqui no chat e gera para os seus eleitores, para os seus apoiadores, é uma sensação de estupor. A gente vê o Kim e você fica assim, olhando assim, tal. E ele tem uma coisa assim que é difícil. Eu, por exemplo, não tenho nem perto disso. Ele tem um domínio de fatos concretos, tangíveis, técnicos. E um domínio verbal, ele é muito ágil, e ele vai falando, ele fala rápido. Aí ele aí você vai assistindo assim, você começa a encolher na cadeira, você começa a ficar assustado. Isso gera um estupor. Meu Deus, o que você vai falar depois? Por isso que é tão difícil debater com o Kim, porque primeiro que ele fala 10 fatos em 1 minuto. Então, cara, um minuto eu uso 1 minuto, sei lá, pra introduzir o meu pensamento. Quando eu tô introduzindo, o que já falou 10 fatos, aí você fica assim, você vai pegar o primeiro fato, e você esquece o segundo, aí você já esqueceu o terceiro, aí você pega o quarto, mas o quinto não vai, aí você começa a se complicar e vai fato contra fato. Nossa, ele é muito, muito, muito bom mesmo. Por isso que é tão difícil debater com ele, viu? O menino é uma praga. Realmente, o Kim, ele é muito complicado. Eu vi que assim, o Nicolas poderia ter aproveitado o gancho, não pra debater com o Kim, mas ele poderia usar o gancho ser citado. Aí ele dá uma fustigadinha em quem. Sei quem fez o L. Ele se absteve. Eu ainda perguntei pra equipe do Kim se o Nicolas ficou, ele continuou lá. Mas se eles viessem com essa, você fez o L, ele ia tomar uma lapada tão violenta. Nossa senhora, ia ser um negócio bizarro. É que você pode imaginar que ele gosta desse cortezinho, que eventualmente ele só botava, fez o L, tá? E bota no TikTok e tal. Ficou por isso mesmo. Sim. Mas aí o Kim teria o corte também, né? O Kim tá muito grande nas redes e tudo. Ia aparecer. Tá enorme, o Kim tá gigante, né? Nas tá redes. Gigantesco. O cara tá estouradaço. E assim, a tendência, eu acho que é de todas as pessoas que estão fazendo esse trabalho aqui no MBL crescerem muito. Porque como acabou esse pudor do Bolsonaro é o PT que tá agora, cara, quem tiver um melhor enfrentamento ao PT vai se destacar demais. Então assim, é impossível que ele não se destaque demais sobre os outros. Sim. E isso vai se converter em voto também, viu? A gente vai ver uma eleição em 2024 para o MBL completamente diferente da que foi a eleição passada. Completamente diferente. Completamente. Uma eleição muito mais fácil, uma eleição que vai vir voto bolsonarista, voto conservador genérico, um monte de gente que não nos acompanhava, que vai acompanhar, que já está acompanhando e vai votar nos nossos. E o Kim, quando vier para a eleição definitiva dele, não sei se ele vai para prefeito ou não, mas quando ele vier para a eleição de deputado, eu acho que ele vai ter uma votação assim, muito, muito alta mesmo. Tipo, vai triplicar os votos.
votos. Isso eu tenho certeza. Eu já diria assim que o Kim, no mínimo, se a eleição fosse hoje deputado federal... Tenho 600 mil votos. Né? Eu acho que está assim no mínimo 400, 500. Teve outra disputa também, né? Agora no Twitter, o deputado Paulo Pimenta, ele falou, o deputado Kim Kataguiri foi um dos requerentes da minha presença na comissão hoje. Na hora dele me interpelar, ele não estava na sala. Agora ele chegou e me fez as mesmas perguntas, não estou conseguindo ler. As mesmas perguntas que já foram feitas pelo mesmos 3 vezes e que já respondi. Aí vamos ver o que Kim responde aí. Mas é um ataque tão fraco. Beleza. O Kim mandou. Paulo Pimenta é deputado federal e sabe como funcionam as comissões, mas ele preferiu lacrar. Enquanto o ministro estava em uma comissão, eu participava de 3 simultaneamente. A comissão mista da MP 1154, da CPI. Mas como ele participava de 3 simultaneamente? Eu não entendo disso, cara. Que isso? Ele também ele se triloca, ele tá em todos os lugares ao mesmo tempo, cara, é o quê? Onipotente? Ele fez um Kagebushi. Porque o Kataguiri é Deus. Kagebushi no Tchau! Fica, mano, 3 corpos, né? 2 imateriais e um material. E aí ele prossegue. Ao mesmo tempo, o ministro me acusa de repetir perguntas, mas se recusou a responder perguntas minhas sobre gastos com publicidade do governo Lula. Perguntas que não haviam sido feitas. O SECOM do governo, que mais preocupa em atacar jornalistas do que fazer sua função, ainda tem muito a aprender na Câmara dos Deputados. Nossa. E assim, o cara, o Paulo Pimenta é experiente, fica tomando esses... O Paulo Pimenta tem mais tempo de política do que quem tem de vida. Exatamente. E toma um pito técnico. Agora me diga uma coisa. Muitos de vocês eram bolsonaristas, né? A gente sabe disso. Fala um deputado bolsonarista que tenha condição, não de lacrar como fez o Nicolas, e o Nicolas é ágil e tal, mas de dar uma resposta que tecnicamente coloca o outro como inferior. Sim. Que você diz, olha, tecnicamente você tem muito a aprender, entendeu? Você não sabe como funciona, você não sabe de regimento. Cara, você fazer isso, sendo um jovem que não tem nem 30 anos, isso é uma coisa absolutamente extraordinária, cara. A gente tá vendo isso assim... É muito raro o que o Kim Kataguiri representa para a política brasileira. Se ele continuar nesse processo de amadurecimento, ele vai ser o político órgão maior que já houve no Brasil, cara. Esse cara tem que ser presidente. Essa semana eu coloquei pra gente reagir aquele vídeo ele falou, eu não lembro o que, do projeto. Já ancião, nem sei quem é aquele deputado, respondeu, olha, o senhor Kim não deve ter lido o projeto, mas o projeto era uma expressão qualquer. Preferencial, né? Preferencialmente. Eu vi esse vídeo. Nossa. Explica aí, que eu não lembro direito. Pô, acha esse vídeo. Eu vou achar, esse vídeo é maravilhoso. Não, esse tem que ver. Porque o cara foi dar uma lacradinha e aí o Kim foi pro conceito de preferencial no Código Civil. Assim, é outro nível. O Kim joga num nível que para o ofício dele, nenhum de nós seria capaz de ser tão bom. Ele tem as qualidades todas para isso. Porque ele foi talhado pra fazer isso. Exato. O Kim, ele é muito inteligente, mas o tipo de inteligência... Você também é muito inteligente, o Arthur é muito inteligente, eu sou inteligente, só que são inteligências muito diferentes. A inteligência do Kim, ela é uma inteligência de capacidade de síntese muito racional com memória alta. Então, ele consegue juntar essas 3 coisas... E ele articula a fala dele muito rápido. Bora. Uma reserva de mercado para obrigar a administração, direta e indireta, a sempre contratar os Correios, mesmo quando os Correios não oferecerem o melhor serviço e nem o menor preço. Se o serviço é bom, ninguém precisa ser obrigado a contratar. Kim Kataguiri, eu prefiro entender que o senhor não tenha lido o projeto, porque o que o senhor fala não é verdade. Os órgãos públicos federais devem, preferencialmente, aqui em nenhum momento trabalha a palavra da obrigatoriedade. Vossa Excelência entende o conceito jurídico de preferência no Código Civil? É oferecer inicialmente a determinado comprador e caso aquele comprador ou aquele fornecedor não queira, daí passar para outro. A partir do momento que um dispositivo legal prevê a seguinte expressão, devem preferencialmente, ele cria uma obrigação para o poder público. Preferencialmente, ele faz remissão ao conceito de preferência do Código Civil. E, portanto, sim, é reserva de mercado e é monopólio. Eu compreendo se Vossa Excelência, apesar de ter lido o texto, não tem conhecimento jurídico em relação ao que significa o direito de preferência ou não significa o direito de preferência. Mas isso não significa que eu não li o texto. Isso eu não aceito. Criar uma... Nossa senhora. A gente tá falando desse moleque. E esse moleque que está atuando nesse nível com ansiedade, depressão e problema de sono. Mesmo se ele tivesse saudável, tá? A gente tá falando de um moleque que tá com problemas, ele não esconde ninguém e continua trabalhando. É por isso que eu vejo aqueles comunistas do burnout, eu quero mais é que eles tomem no deles, entendeu? Que vocês são uns chorões, tá? Porque um cara como o Kim podia alegar burnout, fazer igual a Carlos Zambelli e pedir licença da Câmara e ficar... Tem esse papo, não é? Trabalho, lida com os problemas dele, até se expõe com os problemas dele e não fica transformando num problema mundial em que nós temos que nos irmanar pra resolver. Não tem nada disso. Trabalho. Entendeu?
Puta, assim, esse menino é muito especial. Muito, muito especial.